Bom dia, bom dia, bom dia. Fernando ou Fernandão aqui, falando com vocês. Hoje é a folga do pastor André, então sempre o pastor André deixou destinado para alguém da comunidade estar fazendo um devocional. E hoje vai ser o Digão, né? Mas ele pediu para eu estar fazendo, ele está nessa correria toda. Então, assim, eu vou estar fazendo aqui com vocês. Então, hoje, dia 28/3, né, a gente vai estar falando sobre 2 Samuel 7. 2 Samuel 7, que está aí no devocional, tá bom? Então, bom dia a todos e todas. É um imenso prazer que eu tenho de estar fazendo mais uma vez um devocional aqui com vocês. Se eu não me engano, até junho eu vou fazer mais um, né? Para a glória de Deus. E primeiro agradeço a Deus, é óbvio. Segundo a igreja, os pastores, por essa oportunidade. E também o Digão que me pediu para fazer aqui no lugar dele. E é com muitíssimo temor e respeito que pretendo dar o meu melhor. Infelizmente, nesse horário eu estou dando aula, né? Estou lecionando no colégio. Então eu estou gravando, hoje é domingo aqui. Minha esposa está fazendo janta, vai ter um barulhinho de janta aí no final. Mas não se preocupe, né? Vai ser gravado tudo, mas eu fiz com muita oração, com muito temor a Deus esse devocional e peço que realmente agora eu e você pararmos um pouquinho para orar e pedir o entendimento do Senhor. Tá ok? Vamos lá? Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Senhor Deus. Obrigado por tudo que o Senhor já fez e faz na nossa vida, Pai. Obrigado por todos os dias da semana o Senhor nos dá essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. E para alguns, como eu, obrigado por me deixar, porque eu mais capacitado, Senhor Deus, para poder falar sobre aquilo que o Senhor deseja, Pai, para a honra do Teu nome, Senhor Deus. Te peço em nome de Jesus, Senhor, que dê entendimento e discernimento a cada uma das pessoas que estão ouvindo agora, Pai. Que cada um possa sentir o seu, a sua presença em cada palavra que for lida, Senhor Deus. Te peço em nome de Jesus que as palavras que foram proferidas aqui, Senhor Deus, venham de Ti, ó Pai, e do Teu Santo Espírito, para a honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, né, gente? Então, gente, na realidade, antes de falar do capítulo 7, eu vou voltar um pouquinho. Por quê? Porque eu vi que no nosso devocional nós vamos falar apenas de 4 capítulos de 2 Samuel. Por que, que nós vamos falar de 4 capítulos de 2 Samuel? Primeiramente porque basicamente lá em Crônicas ele vai falar tudo de novo, né? Tudo de novo, né? Como a Crônicas é o último livro da Bíblia hebraica, então ele faz um resumo de toda a história de Israel. Certo? Então, lá em 1 Crônicas, que é justamente o paralelo com Samuel 7, ele vai estar refalando ou dando um outro olhar para essa história também. Então, eu acho que é por isso a escolha, né, de apenas alguns capítulos de 2 Samuel, tá? Mas antes, para entender o livro de 2 Samuel, é importante vocês entenderem que era um livro só, né? Não existe essa diferença 1 Samuel e 2 Samuel para a Bíblia hebraica, vamos dizer assim. É um livro só. Então nós temos um livro só que como ele é muito extenso, ele era dividido na Torá em 2 partes e aqui ele ficou dividido também em 2 partes. A mesma coisa acontece com Crônicas e alguns outros livros também. É, isso, eu tô com a minha colinha aqui, então eu tenho que dar uma olhadinha de vez em quando aqui para ver se eu estou no caminho que a gente planejou aqui. Então, o início do primeiro livro, né, de Samuel, ele apresenta Samuel e depois... Desculpa, pulei uma parte. Para entender o livro de 2 Samuel, é importante que vocês estarem atentos que o 1 Samuel foram apresentados os 3 personagens principais, que eram
Samuel, Saul e Davi, tá? Que foram os três personagens principais. Lógico que todos os personagens, as pessoas que estão dentro desse contexto, eles são importantes, sim. Mas pro entendimento, esses três personagens são os centros, tá? De toda a história bíblica nessa parte da Bíblia. O início primeiro do primeiro livro do Samuel, e depois mostra uma ascensão do rei Saul. Então o primeiro livro ele vai trazer uma ascensão do rei Saul, certo? E depois a queda de rei Saul. E no meio desse caminho do primeiro Samuel, ele começa a mostrar a ascensão do rei Davi, certo? Com Israel. Então, segundo Samuel, ele conta uma história do rei Davi como rei já de Israel. Então ele vai estar falando já a partir da história que o rei Saul está morto. Daí, e também vai falar de uma ascensão em bênção, que vai até mais ou menos o capítulo 20, apesar que ele começa ali no capítulo 11, né, já demonstrar algumas falhas morais. E quais são as tristes consequências dessas falhas morais do rei Davi. Principalmente o caso do Davi e Batseba. E o livro termina com uma conclusão bem feita, que volta a refletir sobre o bem e o mal na vida de Davi, criando esperanças de que um rei venha de sua linhagem. Isso, obviamente, está apontando direto para Jesus. Então a história de 2 Samuel começa após a morte do rei Saul, como eu já falei. E Davi ele surpreende os leitores, né, do livro de Samuel, que Davi, ao invés de ficar feliz com a morte do seu maior perseguidor, que era o rei Saul, lá no capítulo 1 do 2 Samuel, ele se mostra humilde e com compaixão, lamentando a morte do rei Saul. Tá? Então isso me deixou profundamente atento a essa leitura, que já demonstra um caráter totalmente diferente do rei Davi. Que o rei Davi, ele era humilde, né? Ele tinha suas falhas sim, mas ele era o homem segundo o coração de Deus, né? Mas ele era humilde, e a compaixão que ele tinha, que na morte do seu perseguidor, ele não festejou, e sim, ele lamentou a morte do seu perseguidor. E isso me deixou bastante impactado na leitura do primeiro capítulo de 2 Samuel. Em sequência, o Davi começa uma temporada de sucesso e bênção, né? Então, Deus o abençoa profundamente. As tribos de Israel pedem que Davi unifiquem toda a tribo e ele se torna um rei, né? Porque todo mundo acha que o rei Saul morreu e já rei Davi assumiu. Opa, não foi bem assim. O primeiro dos filhos de Saul dominou uma parte de Israel, e depois de um tempo só que Davi veio a assumir todo o reino por pedido da própria tribo de Israel, depois da morte do filho de Saul. Né? Então há essa questão, assim, não foi quando morre rei Saul, Davi ele não se impôs como rei para toda a comunidade, não, ele esperou realmente as pessoas de todos Israel, todas as tribos de Israel, pedirem ele como rei. E daí ele começou assim a reinar a tribo toda, né? Sendo assim, um dos primeiros atos como rei, agora rei de toda Israel, né? Eu estou fazendo um pequeno resumo só para que vocês entendam, para a gente chegar no capítulo 7, tá? Vamos com calma que vai dar certo. Um dos primeiros atos do rei e os seus, eu botei os seus, por que os seus? Porque ele não fez com toda Israel. Ele pegou os soldados deles que já acompanhavam ele durante todas as lutas e inclusive as perseguições, e ele dominou, né, Jerusalém. Por que ele fez isso? Né? Alguns acreditam que ele fez isso justamente para que nenhuma tribo de Israel falasse que Jerusalém era dela.
né? Então por isso ele achou um lugar aonde nenhuma tribo estava presente ainda, estava estabelecida, e tornou Israel a capital do seu reino. O primeiro passo dele foi tornar a capital Israel do seu reino. Dessa forma ele não se tornava localidade de tribo nenhum. Mudou o nome para Sião, né? Tanto que a gente vai ver em vários cânticos dele, em vários salmos que falam sobre ele, que ele fala de Sião, Sião, que na realidade é Jerusalém. E a partir desse ponto começa a expansão de Israel para as outras regiões. Aqui eu não botei as regiões que ele conquistou, né? Porque aqui é só um resumo, mas ele dominou várias regiões. Depois de tornar Jerusalém a capital política, né? Primeiro ele se tornou a capital política de Israel. Davi ele desejou também transformar a capital política agora também na capital religiosa. Dessa forma, ele leva a arca da aliança para aquela cidade. Né? Daí tem toda uma história de como eles levaram, teve gente que morreu no caminho, ele viu que tinha que fazer determinadas coisas, né? E no meio dessa história, ele dança, daí ele é repreendido pela esposa, né? E a esposa, e ele diz que ele não estava fazendo isso para o povo ver, e sim para Deus ver. Então ele dançava para Deus ver, ele louvava para Deus ver. Então, né, há um castigo para a esposa, depois ela não acaba não mais tendo filho por essa repreensão que ela fez com Davi, né? Enfim, tem toda uma história que eu, sinceramente, vou falar para vocês, é muito importante vocês lerem. Mesmo que às vezes o devocional traga ali que você vai ler tal capítulo, capítulo, pelo menos os outros capítulos, coloca no seu carro quando estiver indo trabalhar, ou põe no fone de ouvido para ouvir no celular. O aplicativo que nós usamos, a maioria usa na igreja, tem aquela questão do áudio ali. Então, para vocês entenderem todo o enredo, né, da história. Tá bom, gente? Então, esse é mais ou menos o resumo do capítulo 6, dos 6 primeiros capítulos de 2 Samuel. Então, nós entramos no capítulo 7 de 2 Samuel. E Davi fala com Deus e expressa o seu desejo por um templo em sua capital. Haja visto que Israel tem um lar permanente agora. Israel, né, tem um lugar permanente, uma capital permanente, então ele acreditava e olhava, né, tanto que na canção dele lá ele vai falar que o Deus ainda vive na tenda, né, em tendas, coisas e tal, enquanto eu estou aqui no palácio, né, enfim. E ele entende que gostaria de fazer um templo, né, em sua capital. Ele acreditava que a presença de Deus também tinha que ser permanente naquele local. Ele não entendia, eu acredito que ele não entendia que ainda Deus estava presente em todos os lugares. Apesar que seus cânticos, muitos deles falam sobre isso, mas eu acho que ele não entendia, talvez como nós entendemos, a grande profundidade de Deus estar em todo lugar, a onisciência, a onipresença de Deus. Né? Então, eu vejo assim que ele queria fazer uma coisa para Deus, já que ele estava bem, ele queria fazer para Deus também. E daí eu vou iniciar aqui, eu vou ler algumas partes, não vou ler todo, né? Só para vocês terem uma ideia do o que está descrito, né? É uma parte que vocês vão ler depois, mais com calma. Mas olha só. Capítulo 7. O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao seu redor. Então ele não estava mais em guerra. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: fazes o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Naquela mesma noite o Senhor falou a Natã, e eu acho muito interessante o que Deus fala para Natã, porque é claro que Deus tem a arca, que é um símbolo presente ali no povo, coisa e tal, mas Deus já vai dar-lhe nas pernas deles, né? Inclusive Natã, acredito eu, porque assim ele vai dizer assim, ó, vai dizer ao meu servo Davi
que assim diz o Senhor. Sabe que toda vez que é assim diz o Senhor, vem alguma lapada aí. Você construirá uma casa para eu morar? Tipo assim, quem és tu para construir uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia que tirei Israel do Egito. Tenho ido de uma tenda a outra, de um tabernáculo para o outro. Por onde tenho apanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo, por que você não construiu um templo de cedro? Então Deus assim fala assim, pô, eu tive vários líderes ali, e para nenhum eu falei, ó, faz um templo para mim, né? Então, eu digo assim que Deus disse não, só que nem Davi não vai entender isso, né? Tanto que depois, né, quem vai construir, na realidade não vai ser Davi, vai ser o filho dele, Samuel, né? Samuel não, desculpa. Ai, Salomão. Ufa, quase não lembrei o nome. Daí ele continua depois mais pra frente, no 8. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu o tirei das pastagens onde você cuidava de rebanhos, para ser o soberano de Israel e do meu povo. Sempre estive com você, por onde você andou. Eles não entendem que Deus não está na arca, ele não está no templo, ele está dentro deles. Né? Ele fala aqui, sempre estive com você por onde você andou. Deus está dentro de mim e dentro de você que já aceitou ele como seu salvador. Né? Então ele não está em lugar nenhum. Não é dentro da igreja bíblica que ele vai estar. Não é um lugar específico. Ele está em todos os lugares. Ele está dentro de mim, está dentro de você, está dentro da sua família. Né? Então são essas coisas que eles não entendiam. E muitos de nós não entendiam. Não entendem hoje ainda. Acha que Deus tem que estar indo na igreja lá para conhecer Deus. É importante o convívio na igreja como comunidade, é um mandamento de Deus estar dentro da igreja. Mas não é apenas na igreja que você encontra Deus. Né? Então é muito importante a gente entender isso, que era um entendimento que eles não tinham também. E daí ele continua, né? E providenciarei um lugar para Israel, ele que providenciou meu povo, e os plantei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais oprimirão, como fizeram desde o início, e tem desde a época do que nomeei juízes sobre Israel. E o meu povo e o meu povo. Também subjugarei todos os meus inimigos. E assim por diante. E daí entra uma passagem ali, ele vai comentando, vai falando tudo que ele fez, os castigos, né? Que ele puniu, né? Os erros, né? E daí ele vai falar, e eu firmarei. Aí vem o ponto importante de 2 Samuel 7. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor como retirei de Saul. Então aqui Deus está falando para Natã e depois vai ser repassado para Davi, que os filhos deles continuará sobre o reino, tá? Aqui eu acredito, né, que sejam os filhos, né, dele. Mas daí ele vai logo em seguida, no 16, fazer uma promessa que muda toda a história. Olha o que ele fala no 16. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e seu trono será estabelecido para sempre. Né? Então, nesse versículo 16, é um versículo chave dentro da história.
Por que ele é um versículo-chave? Que ele tira o foco, não que ele não fala mais, mas ele tira o foco principal, que era sempre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus de Abraão, agora não, ele vai dizer que vai ser do reino de Davi, que vai vir da linhagem de Davi, um rei que vai ser soberano sobre todo Israel. Né? E eu acho interessante, eu não sei se todos vão concordar comigo, que parece que Davi só escutou essa parte. Toda a correção que Deus fez no texto todo para Natã, e depois Natã passou para Davi, parece que Davi só escutou essa parte. Quanto a você, sua dinastia, o seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e seu trono será estabelecido para sempre. Porque a resposta de Davi, que é uma oração que ele faz depois, ele só responde a isso. Ele não responde todo o que vem desde os 5 que Deus fala para ele. Parece que ele não escutou o que veio antes e falou só sobre o final. Eu coloquei aqui também que mais a resposta de Deus foi não. E ele não entendeu. Mas na verdade ele iria construir uma casa para Davi, uma dinastia. Na realidade era o contrário. Enquanto ele achava que ele poderia construir uma casa para Deus, na realidade Deus estava construindo uma casa da sua dinastia. Que do filho dele, da genealogia dele, viria o Messias, apontando sempre para Cristo. Ok? E daí vem a oração de Davi. Deixa eu ver quanto tempo tem. Ixi, tá acabando o meu tempo. Então, como eu falei, Davi vai falar sobre... Ele vai responder somente essa parte. Olha só o que ele diz no início. Eu só vou poder ler no início aqui para vocês. Quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é minha família para que me trouxesses a esse ponto? E como isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falasse sobre o futuro da minha família, desse teu servo, e assim procedesse com os homens, soberano Senhor? Que mais Davi poderá dizer-te, tu conhecer-te o teu servo, o soberano Senhor, por amor à tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizasse o seu feito grandioso e realizasse ao teu servo. Quão grande és tu, ó soberano, Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é Israel, o teu povo? A única nação da terra que tu, ó Deus, resgatasse para dela fazeres um povo para ti mesmo. E assim tornasses o teu nome famoso, realizasse grandes e impressionantes maravilhas, e expulsar nações e seus deuses de diante dessa mesma nação que libertasse do Egito. Tu me fizeste de Israel o teu povo particular para sempre. Tu, ó Senhor, te tornasse o seu Deus. E agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizesse a respeito do seu servo e da sua descendência. Então observa que parece que Davi ouviu apenas aquele trecho, que da sua dinastia seria para sempre. Toda a admoestação que Deus fez antes parece que Moisés não escutou. Enfim, daí vem mais algumas partes aqui, ele vai falar mais algumas coisas importantes também, que é bom você ler com bastante atenção e estudar, né, profundamente isso daí. Mas para finalizar aqui, ó, 2 Samuel 7, se você ler 2 Samuel 7 com 1 Crônicas 17, você vai ver que eles são bem paralelos, porque eles falam da mesma situação. Mas 2 Samuel 7 é um capítulo chave para entender a história da Bíblia. Desde o capítulo, nesse capítulo, Deus faz a promessa a Davi, que através da sua linhagem real virá um rei no futuro que conquistará o templo de Deus aqui na terra e estabelecerá o seu reino eterno, Jesus. Essa é a promessa messiânica de Davi, que é afirmada e desenvolvida no livro de Salmos, lá em Salmos 2,
Salmo 72, Salmo 132, Salmo 145, entre outros, ela vai reafirmar essa promessa. Diversas vezes, né, os salmos vão estar falando. Também nos livros de profetas, né? Isaías 11, Ezequiel 34, Zacarias, né? Então todos esses livros vão estar reafirmando essa promessa. E é esse rei que fica ligado na promessa que Deus faz lá em Gênesis 11 com Abraão. O futuro reino messiânico será de maneira que Deus irá trazer a futura bênção para todas as nações. Então, amados e amadas, na realidade, assim, aqui parece que muda uma chave, né? Eu não sei explicar com tanta profundidade como o pastor André, o pastor Isaías, o pastor Spiller, o pastor Alexandre. Mas assim, é como se fosse uma chave que aqui gira. Que aqui vai começar a apontar direto para Jesus. Né? A nossa Bíblia cristocêntrica, né? Ela aqui parece com mais ênfase que vai vir da linhagem de Jesus. Por isso que genealogia é tão importante. Eu sei que é chata de ler, mas é tão importante para toda a história bíblica, porque a gente tem que provar, né, para o povo de Israel que veio da linhagem messiânica. Não, o Messias vem da linhagem de Davi. Compreende? Então, assim, é muito importante a genealogia por causa disso. Bem, vamos ficar por aqui, né? Depois vocês vão ler mais alguns capítulos pela frente. Mas agora eu quero agradecer orando aqui e já agradecer a todos que ficaram ouvindo esse devocional. Espero que realmente esse devocional traga bênçãos para você. Coloque os comentários aí no chat, abençoe as pessoas que estão no chat. Vamos lá, diz um bom dia, boa tarde, boa noite, dependente a hora que você for ver esse vídeo, se é hoje de manhã ou vai vendo mais tarde, não tem problema. E coloque seu pedido de oração aqui. Que eu, né, e eu acredito que todos os pastores estarão orando por esse pedido, né, durante todo esse dia. Eu não consigo orar logo em seguida, como no ao vivo, mas assim que eu chegar em casa do trabalho, eu vou olhar todos os comentários e vou ver se tem algum pedido de oração, tá ok? Mas desde já agradeço a presença de vocês e vamos orar? Pai, Senhor Deus, eu espero, Senhor Deus, que essa palavra seja entendida em todos os corações que estão vendo esse vídeo, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade, Pai. E te peço em nome de Jesus, Senhor Deus, que se cada um que está vendo esse vídeo dê um entendimento de discernimento para eles, Senhor Deus, e para mim, ó Pai, para que nós possamos usar isso durante o nosso dia. Que a gente possa entender que Deus não tem uma morada fixa, Ele mora em nossos corações, Senhor Deus. Te peço em nome de Jesus que venha nos abençoar durante todo esse dia, ó Pai, e toda essa semana que se inicia hoje, ó Deus. E que a gente possa lembrar não só de Deus no culto, no domingo ou no sábado, para quem é do Dipper, ou nos PG, Senhor Deus. Que a gente possa se lembrar de Deus o tempo todo o tempo, Senhor Deus. Orando sem cessar, como diz lá no Novo Testamento, Senhor Deus. Ó Pai, obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, se alguém aqui que está vendo esse vídeo está passando por algum problema, ó Pai, o Senhor traga bênção, Senhor Deus, traga provisão, ó Pai, traga alimento, Senhor Deus, traga cura, ó Pai, traga cura a qualquer enfermidade que esteja afetando, Senhor Deus, uma dor de cabeça que está tendo todos os dias, ó Pai, uma dor na coluna, ó Pai, que o Senhor vá agora, Senhor Deus, haja dentro desses corpos, ligue tudo, conecte tudo e traga cura, Pai, para a honra do Teu nome, Senhor Deus, o nome do Teu Santo Filho Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Obrigado, gente, que Deus abençoe muito vocês, um bom dia para vocês, uma boa semana. Até mais, valeu.